vamos lá, gente. Então é fundamental que nessa parte da petição, então é como se você estivesse abrindo capítulos. Um primeiro capítulo identificando dos fatos, não é isso? Então indicando o que efetivamente ocorreu e, obviamente, dando margem aí a uma possível decretação de uma medida cautelar. Então, na verdade, a narrativa fática é extraída do enunciado da questão. Depois você vai abrir um outro tópico para discorrer sobre a necessidade daquela medida cautelar, certo? Primeiro, do cabimento da medida cautelar naquele caso concreto, certo? E dos motivos que justificam a decretação da medida. Então, neste momento, você vai ter que tratar do fumus boniuris e do periculum in mora. E, mais do que tudo, demonstrando aí que ela se faz extremamente necessária para este momento da investigação. Mas, Ana, isso não caracteriza o periculum in mora? De certa forma, sim. Mas, repare, o periculum in mora de cada medida cautelar é distinto. E, para isso, é preciso que você saiba exatamente das medidas cautelares possíveis e o que justificaria a decretação de cada uma delas, ok? Então, vamos nós. Mostra lá. Então, vejam, indicar que todas as diligências ordinárias até então possíveis já foram realizadas e que, para o avanço das investigações, torna-se imprescindível a medida cautelar requerida. Indicar ainda a presença do fumus boniuris, ou fumus commissi delicti, e do periculum in mora, ou periculum libertatis, exigido pela medida cautelar que se pretende alcançar. Então, isso é o que eu quero que você coloque neste trecho da sua petição. Então, novamente, dos fatos, certo? Da possibilidade da medida cautelar e, obviamente, da necessidade de decretação da medida cautelar, certo? Bom, passada essa etapa, agora, finalmente, você vai formular o seu pedido, não é isso? E aí você vai fazer o fechamento da sua petição. Ana, eu preciso de um capítulo intitulado pedido? Não. Eu preciso separar a minha peça cautelar em tópicos, colocando títulos? Não. Necessidade de fazer isso você não tem. Mas ao colocar um título, certo, da presença dos pressupostos da medida cautelar, você chama a atenção do examinador para a correção da sua peça. Bom, aqui está o que eu quero encontrar, entendeu? Então, é importante talvez que você faça, mas é uma questão, novamente, de estilo pessoal. O importante mesmo é que o conteúdo esteja lá, certo? E aí, finalmente, o pedido mostra, então, diante do exposto, ou pelo exposto, diante do acima exposto, enfim, como você preferir, evidenciada a possibilidade e a necessidade da medida cautelar, e aí da medida cautelar que você vai requerer. Então, da busca e apreensão, da prisão preventiva, da prisão temporária, da interceptação telefônica, enfim, requer ou, então, mostra lá, Sabrina, ou representa, Vossa Excelência, pela decretação do ou da, certo, na forma do artigo tal ou tal de tal lei, certo? E aí, finalmente, o fechamento da sua peça. Né? Nestes termos, espera deferimento, local, data, delegado de polícia. Por favor, não coloque nome, certo? A não ser que a questão indique Marcos Delegado. Bom, aí você vai escrever Marcos Delegado de Polícia, ok? Muito bem, então, feito isso, essa é a nossa estrutura básica para toda e qualquer peça cautelar. Primeiro, novamente, endereçamento, número do inquérito, cabeçalho, identificação da peça, fundamentação legal, finalmente, dos fatos, certo? E da necessidade da medida cautelar, da possibilidade e necessidade da medida cautelar naquele caso concreto. Então, você vai indicar que para o inquérito ela se faz necessária, que existe o fumus, que existe o periculum característico daquela medida cautelar, certo? E, finalmente, o pedido é simplesmente repetindo novamente o fundamento legal em que você requer aquela medida, ok? Muito bem, agora presta atenção, quais são efetivamente as medidas cautelares possíveis de serem cobradas na nossa prova, sem prejuízo, obviamente, da prova surgir, mas vejam, ainda que surja algo esdrúxulo, absurdo ou não previsto, enfim, sei lá, criado na hora, é preciso que você tenha o pé no chão de que todas as peças são idênticas. Bom,
procurei colocar aqui todas as possíveis peças cautelares para uma prova de delegado de polícia. Então, vamos pensar sobre essas medidas cautelares e tentar entender cada uma delas, ok? Então, veja só. Gente, por mais que sejam possíveis várias medidas cautelares, existem 3 hipóteses que chamam atenção. Na verdade, 4 hipóteses que chamam mais atenção que as outras. E desde lá de trás eu venho dizendo isso. A primeira delas, as 2 primeiras, são prisão temporária e prisão preventiva. Por quê? Porque, vejam, é a única hipótese concreta em que vão fazer, ou tem possibilidade de fazer uma cobrança de conteúdo em relação à identificação de qual das 2 seria adequada, se deve ser um pedido de prisão temporária ou se deve ser um pedido de prisão preventiva, quando é possível uma prisão temporária, qual o fumus da prisão temporária, qual o periculum que caracteriza ou autoriza a prisão temporária, da mesma forma, fumus e periculum da preventiva. Então, a probabilidade de uma representação por uma prisão cautelar é, com certeza, a maior questão, ou a mais provável questão de prova para a nossa prova delegado de Polícia Civil da Bahia, certo? Então, a gente espera realmente encontrar nessa prova uma representação por uma prisão temporária ou uma representação requerimento de prisão preventiva. Porque é realmente a forma de apertar o candidato e descobrir realmente se ele conhece das diferenças entre as 2 prisões cautelares, temporária e preventiva. Muito bem, então essa é com certeza que tem mais chance. Só que existem outras 2 com grande chance, mas uma maior probabilidade dessas 2 outras possíveis medidas cautelares é em função da prática policial. Então, uma medida cautelar de busca e apreensão, com certeza, e também uma medida cautelar de interceptação telefônica. Mais fáceis de fundamentar, com certeza. No entanto, também possíveis de serem cobradas. As demais têm chance? Tem, mas uma chance menor, né? Vamos imaginar aí, qual seria a probabilidade numa prova da Polícia Civil, certo? E de você ter que se preparar para representar ou requerer uma prisão preventiva em razão de um crime de violência doméstica familiar contra a mulher. A possibilidade é enorme de você se deparar com isso na sua vida prática. Então, é uma das possíveis peças cautelares, certo? Desse nosso certame, certo? Então, voltando. Como é que você vai fundamentar no caso de ser uma hipótese de prisão temporária? Você não pode se esquecer, gente, que, vejam, determinadas disposições legais, determinados dispositivos legais não podem ser esquecidos. Então, eu talvez não precise que você decore o crime X ou Y, mas eu preciso que você saiba quando cabível uma prisão temporária, que a prisão temporária está prevista na Lei 7.960 e não existe a chance de você na hora falar assim, prisão temporária, mas sem indicar a Lei 7.960, certo? Então, o delegado de polícia sabe que a Lei de prisão temporária é a 7.960, você vai ter que indicar. Aí não tem jeito, a fundamentação da petição, eu acho que está dentro do conteúdo possível de ser exigido do candidato em termos de pontuação, certo? Então, veja só, prisão temporária, você não pode esquecer que a prisão temporária está fundamentada na Lei 7.960 de 89 e que os pressupostos da prisão temporária se encontram no artigo 1º, inciso 1 e 2, né, caracterizando o periculum mora ou periculum libertatis, que justifica a prisão temporária, e aí não esqueça. Vejam, a prisão temporária só é possível de ser decretada quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. É certo que no inciso 2 da Lei de Prisão Temporária está indicado que a prisão temporária pode ser decretada quando o indiciado não fornecer elementos sobre sua identidade ou domicílio. Mas ainda que isso seja também encarado pela doutrina e pela jurisprudência como uma das hipóteses de periculum a justificar a prisão temporária, eu quero que você, na sua peça de prisão temporária, indique necessariamente que aquela prisão é imprescindível para as investigações do inquérito policial. Por quê? Porque existe divergência sobre a possibilidade de decretação da prisão temporária apenas com fundamento no inciso de número 2.
Por quê? Porque, muito bem, o indivíduo não forneceu elementos sobre sua identidade ou domicílio, mas se não foi indicado que a prisão é imprescindível, então ela é desnecessária. E se é desnecessária, não será decretada. Então, a sua peça é uma peça de prisão temporária, você tem que indicar o inciso 1º do artigo 1º, inciso 1 da Lei 7.960 de 89, como caracterizado periculum libertatis ou periculum mora. A prisão é imprescindível para o avanço das investigações policiais, ok? Embora você possa também indicar o inciso 2, certo? Se o caso concreto assim exigir, tá? Bom, e finalmente o inciso 3 caracteriza o fumus commissi delicti. É preciso que haja fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em um daqueles crimes, ok? E existe aquele rol de crimes que é taxativo. Vamos tentar guardar aquilo, ok? Bom, e prisão preventiva? Vamos lá? Então vejam, quando você for trabalhar a prisão preventiva, um requerimento de prisão preventiva, você tem que, obviamente, demonstrar que o delegado de polícia tem legitimidade para requerer a medida. Isso está previsto hoje no artigo 311 do CPP. Então, 311 e seguintes serão os artigos indicados num requerimento de prisão preventiva. Então, vejam, venha Vossa Excelência representar pela decretação da prisão temporária com fulcro no artigo 1º, incisos tais da Lei 7.960 de 89. Muito bem. Venha Vossa Excelência requerer a decretação da prisão preventiva com fundamento no artigo 311 e seguintes, nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Ok? Então eu preciso que você indique esses dispositivos. Agora, é evidente que o artigo 311 nos traz a legitimidade do delegado enquanto possível requerente da medida, por mais que haja dificuldades em relação ao sistema acusatório. Muitos autores sustentam que toda vez que o delegado representa ou requer a medida, o Ministério Público deveria ser ouvido. Mas, de qualquer forma, vejam, a lei realmente diz que o delegado pode requerer. Bom, mas os pressupostos da preventiva, nunca esqueça que são pressupostos da preventiva aqueles indicados no artigo 312 do CPP. Então, num requerimento de prisão preventiva, você tem necessariamente, naquele momento de tratar da possibilidade, da necessidade da medida cautelar, que indicar a presença dos elementos do artigo 312. Você tem que indicar que existe prova da infração, que existem indícios suficientes de autoria e, além da prova da infração e dos indícios suficientes de autoria que caracterizam o fumus commissi delicti, está presente o periculum libertatis, que consiste na garantia da ordem pública, da garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. E você vai ter que discorrer por que existe garantia da ordem pública, por que existe garantia da ordem econômica, por que existe conveniência da instrução criminal e por que existe necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Então, você vai ter que demonstrar o porquê de cada um desses pressupostos, certo? Agora, lembrando, para que a prisão seja decretada, é preciso que esteja presente a prova da infração, os indícios suficientes de autoria e um dos outros. Mas aí pode ser um só, ou, se for o caso, mais de um, dependendo do caso concreto, ok? Voltando, então, artigo 312 nos dá o fumus e o periculum. E, finalmente, a prisão preventiva só pode ser decretada quando o crime for um crime com pena superior a 4, salvo hipótese de reincidência, salvo hipótese de violência doméstica e familiar contra mulher, idoso, enfermo, criança, adolescente. Pode ser uma dessas hipóteses, certo? Então, pode ser uma situação em que um idoso vem sofrendo aí violência doméstica, não é isso? Que se encaixa no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, e embora ele não seja mulher, certo? No caso, pode ser um homem idoso. E vejam, é entendimento legal e também da jurisprudência que a prisão preventiva pode ser decretada naquele caso, ainda que o crime não tenha pena de 4 anos, certo? Então, mas a lei diz a prisão preventiva poderá ser decretada desde que presentes os pressupostos do artigo 312 nos crimes dolosos, e aí punido com pena superior a 4, 2,
quando houver reincidência, e 3, quando for caso de violência doméstica e familiar contra idoso, criança, enfermo, adolescente, mulher, para garantir as tutelas de urgência. Então, repare, se você pleiteia uma prisão preventiva num caso de violência doméstica, então caracterizado o tipo penal, certo, dentre as outras possibilidades do 129, parágrafo 9º, e violência doméstica não é apenas o 129, parágrafo 9º, mas a lesão corporal em violência doméstica é. Então, na verdade, caracterizada a violência doméstica, havendo, naquele caso concreto, certo, medidas cautelares e medidas de tutela de urgência, que são cautelares de tutela de urgência, e essas tutelas de urgência não vêm sendo cumpridas pelo infrator, é caso de prisão preventiva. Mas presta atenção, para que se pleiteie a prisão preventiva na hipótese de violência doméstica familiar, certo, para garantir as tutelas de urgência, você vai ter que indicar que as tutelas de urgência vêm sendo descumpridas, ok? Além de indicar o fumus, prova da infração, indício de autoria, e o periculum libertatis, que é, na verdade, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, certo? Então, essa questão da violência doméstica é uma das nossas preocupações para essa nossa aula a mais que a gente vai inserir aí, tá? Então, hipóteses legais de cabimento, artigo 313 do CPP, certo? Finalmente, onde eu vou fundamentar o meu pedido de busca e apreensão caso a minha peça seja uma peça por um requerimento de busca e apreensão? Bom, lógico, no artigo 240 e seguintes do CPP. Então, gente, para que eu fiz isso aqui? Para que você possa facilmente tentar memorizar os dispositivos legais que você vai precisar na hora da prova, tá? Então, busca e apreensão, artigo 240 e seguintes do Código, certo? Sequestro de bens, bom, artigo 125 e seguintes do Código de Processo Penal, certo? Mas nós temos ainda a possibilidade de um sequestro de bens num crime de lavagem de dinheiro. Na hipótese de ser um crime de lavagem de dinheiro, um sequestro de bens em lavagem de dinheiro, então eu quero que você utilize o artigo 4º da Lei 9.613 de 98, que é o artigo que dispõe realmente sobre a possibilidade do sequestro de bens na lavagem de capitais, certo? Então eu quero que você diferencie o sequestro do artigo 125 do sequestro do artigo 4º da Lei 9.613, certo? Finalmente, interceptação telefônica. Você vai lançar mão da Lei 9296 de 96, certo? Bom, ação controlada. Então, você vai representar por uma infiltração de policiais dentro da organização criminosa. Menor a probabilidade desta peça, mas ela também é possível. Então, é melhor a gente garantir. No caso de uma ação controlada, no caso de um pedido de infiltração policial dentro da organização, eu quero que você utilize o inciso 2 e o inciso 5 do artigo 2º da Lei 9.034 de 95, ok? E, na hipótese de uma escuta ambiental numa investigação em organizações criminosas, quero que você utilize os incisos 2 e 4 do mesmo artigo 2º da Lei 9.034 de 95, que é a Lei de Combate ao Crime Organizado. Novamente, menor a probabilidade, mas melhor que a gente guarde isso, certo? E, finalmente, uma ação controlada em tráfico de entorpecentes. Aí, nesse caso, não é apenas a Lei 9.034 de 95, embora ela também possa ser citada, mas também a Lei 11.343 de 2006, que no artigo 53 traz a possibilidade da infiltração, e no inciso 2º, também do mesmo artigo 53, um flagrante retardado em tóxicos. Porque o caput do artigo 53 indica da necessidade de autorização judicial ouvido o Ministério Público, certo? Então, essa é outra hipótese. Bom, e finalmente, nós vimos aí uma questão, foi uma questão, inclusive, que caiu na prova de delegado civil do Rio de Janeiro, é uma das nossas questões, e eu escolhi, dentre as questões escolhidas para a gente discutir o gabarito na aula de hoje, quer dizer, esse espelho de correção não é um gabarito, é uma proposta de gabarito, na verdade, do espelho de correção, é realmente essa questão da insanidade. Então, repare,
Na prova de delegado do Rio, a resposta era um pouco diferente daquela que nós daríamos em qualquer outra prova no país. A prova do Rio de Janeiro tem um cunho garantista e isso preocupa um pouco na hora, obviamente, das respostas. Então, a banca sustentava pela inconstitucionalidade da medida. Mas, de qualquer forma, vejam, vamos imaginar que o delegado, e aí, neste aspecto, não há dúvida, o delegado pode representar pelo exame de insanidade mental do acusado? Pode e deve, ele tem que representar. Agora, ele não pode determinar o exame de insanidade diretamente. Quem pode determinar um exame de insanidade mental, certo, é o juiz. Então, na hipótese de haver dúvida sobre a capacidade de autodeterminação do agente, vejam, o delegado representa o juiz pelo exame de insanidade mental. Então, neste caso, o dispositivo é o 149, parágrafo 1º, que diz que o exame de insanidade pode sim ser autorizado com base em representação do delegado, certo? E, finalmente, a internação provisória, já que o nosso infrator teve aí a submissão a um exame de insanidade mental, pode ser que seja necessário, que se faça necessária a medida cautelar não prisional de internação provisória, que está prevista no artigo 319, inciso 7º, ok? Da mesma forma, gente, nada impede que a nossa peça seja uma peça inovadora, uma peça que gira em torno não da prisão, e sim de uma das medidas cautelares não prisionais do artigo 319 do CPP. Nós sabemos que o artigo 282 e o artigo 310 informam, em 310, inciso 2º, que a prisão preventiva é a última ratio. E a prisão preventiva somente será decretada quando se demonstrarem insuficientes as medidas cautelares não prisionais previstas no artigo 319 do CPP. Então, nada impede que o delegado hoje requeira ao juiz ou represente ao juiz pela decretação de uma das medidas cautelares não prisionais no lugar de pedir a prisão preventiva, entende? Então, vamos imaginar que o indivíduo tenha sido preso em flagrante, certo? Esse flagrante vai ser remetido ao juízo dentro de 24 horas, não é isso? Os autos com todas as oitivas. Muito bem. E o delegado, então, quer representar por uma medida cautelar não prisional. Então, neste caso, ele vai elaborar uma representação indicando que, naquela hipótese, entende que seria necessária a medida cautelar não prisional. Presta atenção, não é que ele entende que deveria ser, ele entende que seria necessária. Sempre a discussão é demonstrar a necessidade da medida cautelar, ok? Então, era isso que eu queria mostrar. O artigo 319 são as cautelares não prisionais. Quero que você tente memorizar estes artigos, gente. Não, nesse caso, não tem como. Eu quero que você tente memorizar, tá? Bom, voltando. Vamos lá. Ana, na hora da prova, eu esqueci do artigo. Gente, não estressa. Na hora da prova, se você esquecer do artigo, você continua fazendo a peça. Se até o final do horário você conseguir lembrar do artigo, ótimo. Se você não lembrar, você vai entregar sem o artigo, porque se descontar alguma coisa, vai ser 1/10. Entendeu? Pô, não estressa, tá? Então, voltando. Volta. Agora, vamos pegar, nesse nosso espelho de correção, parte 1, nós temos aí aquelas questões que foram por nós discutidas, certo? E eu selecionei algumas daquelas peças para que a gente pudesse discutir aqui hoje, certo? A primeira delas, vejam, é exatamente a questão de número 1, somente para mostrar a você como você fundamentaria um pedido de prisão temporária num crime de tortura. E qual é a preocupação? Bom, a preocupação é o fato de que é discutível uma prisão temporária num crime de tortura no momento em que a lei de prisão temporária não elenca entre os crimes discriminados no inciso 3º do artigo 1º o crime de tortura. Bom, embora o crime de tortura não esteja previsto expressamente na lei de prisão temporária, na verdade não está previsto na lei de prisão temporária, vejam, a lei de crimes hediondos, ela realmente estabelece que nos crimes hediondos equiparados, a prisão temporária terá prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30. E é aí que você tem que fincar o pé, certo? Então, na verdade, voltando, mostra para mim. Então, a questão está aí, nós já fizemos a leitura da questão,
Já discutimos essa questão, vamos diretamente ao que interessa. Nos nossos espelhos de correção, reparem, em alguns casos existe um modelo da peça. Em outros casos, não existe propriamente um modelo, existe um espelho com um resumo do que deveria ser indicado. Qual a principal tese, certo? Qual é o pedido a ser formulado, tá? Então, qual o endereçamento a ser feito naquela questão. Então, nada que pudesse prejudicar aí o entendimento e a inteligência do que eu quero que você visualize. Então, nesse primeiro modelo, eu vou te mostrar que existe o espelho e depois existe o modelo da representação pela prisão temporária. Então, é só para você entender que em todos os espelhamentos, na verdade, o que está aqui foi o que eu transpus para aquela peça apresentada como modelo de petição, certo? Então, voltando. Endereçamento seria excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca D. Ana, a questão fala que é na região dos lagos. Sim, mas região dos lagos são várias cidades, eu não sei qual delas. Certo? Então, não posso chutar uma? Não pode chutar uma. Não pode. Certo? A questão não diz qual é a comarca, então não diz qual é a comarca. Tá? Bom, mas aí veja só, novamente, aqui nos nossos modelos os termos estão abreviados, mas eu quero que você coloque por extenso. Tá? Bom, qual é a peça no caso? É uma representação por uma prisão temporária. E qual era a tese principal? Bom, você deveria indicar que a prisão temporária do indiciado demonstra-se em harmonia com os incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 7.960, já que imprescindível, novamente, ao término das investigações preliminares e ainda para completa elucidação do crime e conclusão das investigações. Indicar ainda que, embora o crime de tortura não esteja inserido no rol de crimes do inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960, a Lei de Crimes Hediondos prevê a prisão temporária por prazo de 30 dias aos crimes hediondos equiparados, motivo pelo qual prevalece o entendimento de que é possível a prisão temporária no crime em tela. Ok? E o seu pedido seria, por tudo exposto, contemplados que estão os pressupostos legais, representa esta autoridade policial a Vossa Excelência pela decretação da prisão temporária de Jorge Alessandro, Rodrigo, Tiago, Antônio, Carlos e Marcelo pelo período de 30 dias, certo? Prorrogáveis caso haja necessidade. Ana, na questão está escrito que o juiz decretou a prisão por 15 dias. Sim, porque a nossa questão partia de um caso em que já havia um pedido de prisão temporária. O juiz decretou por 15 dias, gente, mas isso não significa que o delegado pediu por 15 dias. Vejam, o prazo máximo de prisão temporária num crime hediondo equiparado é de 30. Então vamos pedir o prazo máximo. Nós não sabemos se realmente em menos tempo conseguiremos finalizar a investigação. Então vamos pedir por 30 dias quando for um crime hediondo equiparado, por 5 dias quando for um crime não hediondo. Ok? Então, resultando, prorrogáveis por caso haja necessidade, resultando assim na expedição do competente mandado de prisão em desfavor dos referidos indiciados. Muito bem, fechamos a peça. Bom, então agora como é que ficaria a peça? Para você entender que o espelho está, na verdade, resumindo o que está aqui. Então vamos lá, mostra. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca D. Inquérito policial número tal, a Polícia Civil do Estado de tal, por intermédio do delegado de Polícia Civil subscritor, matrícula número tal, titular da tal delegacia de polícia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90. Ana, e se eu não lembrasse que era o artigo 2º, parágrafo 4º, você escrevesse com base na Lei de Crimes Hediondos, ou com base na Lei 8.072 de 90, certo? Coloque aquilo que você, naquele momento, lembrar, certo? Então, vamos lá. Combinado com a Lei 7.960 de 89, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a representação por prisão temporária em desfavor de Jorge, não sei o que, em razão dos fatos e fundamentos adiante indicados. E aí, dos fatos, você vai pegar o que está escrito no enunciado da questão e trazer para cá, ok? Passando. Depois, do preenchimento dos requisitos necessários à decretação da prisão temporária. Então, conforme determina o artigo 1º, inciso 1º da Lei 7.960, caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, o que se caracteriza, no caso concreto, face o risco dos investigados prejudicarem a colheita das provas e sucesso da investigação.
Assim, o periculum libertatis está no risco efetivo de frustração da aquisição das provas causadas pelos supostos infratores, mormente quando se trata de policiais. No caso vertente, encontra-se demonstrado irrefutavelmente, que saiu um N a mais aqui, demonstrado irrefutavelmente a presença da prova da infração e, havendo fundadas razões de autoria por parte dos indiciados, encontra-se preenchido o fumus commissis delicti necessário à decretação da medida extrema. Ok? Então, na verdade, a gente tem aí, novamente, certo? Oh, Deus, aqui também, certo? A ideia de que você tem que indicar o fumus e o perículo, certo? Voltando. Assim, a prisão temporária dos indiciados demonstra-se em harmonia também com o inciso 1º do inciso 1 do artigo 1º da Lei 7.960, uma vez que é imprescindível ao término das investigações preliminares e ainda para a completa elucidação do crime e conclusão das investigações. Quando você repetiu, sim, eu tinha a linha, dava para repetir, certo? Na verdade, estou reforçando aquele argumento, certo? Então, você vai ter que dizer por que existe a imprescindibilidade para as investigações. No caso concreto aqui, certo? Era efetivamente a colheita de provas. Bom, voltando. Por todo o exposto, contemplados que estão os pressupostos legais, representa esta autoridade policial a Vossa Excelência pela decretação da prisão temporária de Jorge, enfim, pelo período de 30 dias, prorrogáveis caso haja necessidade, resultando assim na expedição do competente mandado de prisão em desfavor dos referidos indiciados. Então, repare que, na verdade, o que está aqui é o mesmo que está no espelho, apenas de uma forma talvez um pouco mais extensa e incluindo, obviamente, aquela passagem dos fatos que no nosso espelho de correção era dispensável colocar, ok? Então, no próximo bloco, a gente vai passar a analisar a questão de número 3 e olhar como é que fica uma medida cautelar de busca e apreensão, já que nós, inclusive, já tivemos uma aula anterior para prisão preventiva e prisão temporária, embora, novamente, ainda seja a questão que tem mais chance, tá? Então, até o próximo bloco.